Será que nós já não estamos vivendo o final do mundo? Pandemia é o fim dos tempos? Quando nós falamos de fim dos tempos, quando nós falamos de realidade de final, nós estamos falando de um fim que pode ser pessoal, mas também o fim da humanidade. E eu vou explicar para você a distinção dessas duas coisas. Às vezes, a gente ouve um ou outro até dando datas de final dos tempos e até fazendo algumas interpretações bíblicas. Eu tenho um medo muito grande disso, porque a palavra de Deus, ela é analógica, ela exige uma interpretação. Então uma pessoa pode abrir um texto bíblico e dizendo, está aqui na Bíblia. O final dos tempos já está narrado aqui, nós estamos vivendo as características do fim dos tempos. E isso é possível. É possível você pegar a palavra e dar uma interpretação. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana diz que nós devemos olhar para o magistério. O que é isso, padre? O magistério. A igreja interpreta a Bíblia e entrega para você a interpretação. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração, gente, quando a gente fala de princípio, é justamente isso. O que a igreja me diz? Porque se é o princípio das dores, essa pandemia, é o final dos tempos, o que eu devo fazer? Isso pode gerar um pânico. Eu vou me confessar, mas confessar onde? As igrejas estão fechadas. Eu preciso participar da missa, comungar Jesus na Eucaristia. Está tudo parado. Hoje a Organização Mundial da Saúde nos pede, fique em casa. Evite, a não ser aqueles que estão nos trabalhos essenciais, evite você sair. Então aonde buscar agora? Calma, porque você está ouvindo a palavra de Deus, graças a Deus. Você está ouvindo, a palavra vai chegando aí e vai conquistando o teu coração, que eu sei. Em todas as gerações se deve estar atento para algo que a gente chama de tensão escatológica. O padre vai aqui teologar um pouco com você, mas é importante. O que significa essa tensão escatológica? Tensão escatológica significa, eu não sei quando vai ser o fim, mas eu preciso estar preparado. Porque o fim pode ser hoje, o fim pode ser amanhã. Filho, presta atenção no que eu vou dizer. Quando a gente fala no fim, esse fim pessoal, o dia da minha morte, o que eu chamo de juízo particular, é o dia que eu vou terminar a minha caminhada nessa terra. Veja a conversa de Jesus com um dos ladrões que estava sendo crucificado com ele. Está lembrado daquela passagem? Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava dizendo, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo, salve a nós. E o outro repreendeu dizendo, nem sequer teme a Deus que tu que sofre no mesmo suplício? Para nós isso é justo, mas para ele não. Recebemos aquilo que merecemos, os nossos crimes, mas esse não fez mal algum. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Olha a resposta de Jesus, ainda hoje estará comigo no paraíso. Esse ainda hoje, filho, esse ainda hoje significa um juízo particular. Um dia nós vamos terminar os nossos dias aqui, eu não sei se é hoje ou amanhã, daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20. Eu sempre fico perguntando, será se eu vou viver até ter uma bengalinha assim na mão? Ou eu vou morrer cedo? Não sei. Você com certeza já perdeu muitas pessoas cedo, foi ou não foi? A gente não sabe quando será. E a palavra de Deus nos diz, inclusive, que o Senhor vai preparar um lugar para cada um de nós e vem nos buscar. Isso a gente chama de juízo particular. Está entendendo, filho? Juízo particular. A primeira questão que nós devemos levar em consideração justamente é isso. Essa tensão nos faz bem. Hoje pode ser meu último dia. Isso faz com que eu viva melhor o meu dia. Hoje pode ser o último dia da história da humanidade. Esse último dia, quando a gente fala do ponto de vista da humanidade, eu estou chamando de parousia, porque Jesus veio uma vez, mas virá uma segunda vez. Se você for ler o Novo Testamento, a palavra de Deus vai dizer que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Inclusive, preste atenção nesse texto bíblico de Mateus 24, 42. Sabei que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, não sairia de casa. Por isso estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos esperardes. O Filho do Homem virá no momento em que menos esperardes. Estejais preparados. Esse estejais significa preparem-se, preparem-se.
o Senhor voltará. Nós chamamos de parousia essa volta de Jesus. Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Então, para a primeira coisa que eu devo levar em consideração é que existe o que eu chamo de tensão escatológica, que a própria Bíblia me coloca esse não sei quando será, para que nós nos preparemos. Isso mesmo. Se eu soubesse quando seria meu último dia, Deus que me perdoe, deixa eu fazer o sinal da cruz, eu acho que eu já estaria tremendo de medo a partir de agora. Graças a Deus que a gente não sabe o último dia. E vou dizer mais. A segunda questão teológica que nós devemos levar em consideração é que nós não sabemos quando será o fim dos tempos. Quando acontecerá essa segunda vinda de Jesus, nós não sabemos. E mais, nem Jesus deu a resposta. Quando pergunto para Jesus em Mateus 24:36, quando os discípulos perguntaram a Jesus a respeito do final dos tempos, olha a resposta dele no final do versículo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O próprio Jesus diz: mas padre, Jesus não era filho de Deus? Jesus não sabia tudo? É claro que Jesus é o próprio Deus encarnado, filho de Deus, verbo encarnado. O próprio primeiro capítulo de São João dá certeza de que ele é o próprio Deus. Porém, filho, Jesus na condição humana, Jesus como ser humano não sabia. E Jesus revela que só o Pai sabe, porque ele fala na pessoa do Filho. Na pessoa do Filho ele é limitado. Ele era verdadeiramente Deus, mas verdadeiro homem. Nem tudo o Pai revelou. Nem tudo coube ao Pai revelar ao Filho. E digo para você, quando a gente olha para Jesus, a gente está olhando para a gente mesmo. Quando eu olho para Jesus como um ser humano, sabendo que ele era humano, que ele sofreu na pele as perseguições, as calúnias, doeu aquele prego entrando no seu pulso. Se ele viveu a santidade sendo homem, sendo humano, eu também posso viver. Se Deus não quis revelar, ou seja, se o Pai não quis revelar o Filho, quando seria o fim? Quem sou eu para querer saber? Quem é você para querer saber o fim, filho? Você precisa viver essa tensão escatológica, essa tensão, se preparando a cada dia. Pode ser hoje, pode ser que seja amanhã. Padre, essa pandemia pode ser o princípio do fim do mundo? Pode ser o princípio das dores? Filho, é claro que pode. Só Deus sabe. Não cabe a mim dizer para você que é ou que não é. Agora preste atenção no que eu vou contar para você aqui. Quando o Senhor está narrando a destruição do templo em Jerusalém, ele diz lá em Marcos 13, a partir do versículo 1: saindo Jesus do templo, disse um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que construções. Jesus disse: vês tudo isso aqui? Esse edifício não ficará pedra sobre pedra, tudo será demolido. E estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram à parte Pedro, Tiago e João e André: disse-nos, Senhor, quando há de acontecer essas coisas? Vá vendo, preste atenção no que o Paulo está contando. Por que sinais você saberá que tudo isso vai acontecer? Olha os sinais que Jesus vai dizer aqui. Jesus pôs então a dizer: cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Seduzirão a muitos. Quando ouvir falar de guerras, rumores de guerras, não temais, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Irão levantar-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremoto, em diversos lugares, fome. Isso será o princípio das dores. Cuidai que ninguém vos engane. Sereis arrastados diante dos tribunais, açoitados nas sinagogas. Comparecereis diante dos governadores, reis, por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Não vos caleis, anunciai o evangelho. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis o que haveis de dizer, mas dizei aquilo que foi inspirado pela ação do Espírito Santo. Porque não sois vós que falareis, mas o Espírito. O irmão entregará o irmão à morte, o pai e o filho. Os filhos irão insurgir-se contra os seus pais e lhe darão a morte. Sereis odiados por meu nome. Mas o que perseverar até o fim será salvo.
Eu estou falando aqui de uma realidade da destruição do templo de Jerusalém. Mas a gente pode trazer, porque a palavra de Deus nos deixa fazer analogia, trazer a realidade da destruição do templo para a realidade do que nós estamos vivendo. E eu pergunto para você, fome, você tem visto por aí gente passando fome? Guerras, você já ficou sabendo de países que guerreiam contra outros países? Você já ficou sabendo de pestes? Ah, padre, nós estamos vivendo uma agora. Esse coronavírus, esse Covid-19 é uma peste que está matando centenas e centenas do mundo todo. Tudo isso nós já estamos vendo acontecendo. E Jesus diz, haverá sinais do princípio das dores. Então, filho, deixa eu fazer o sinal da cruz aqui e já pedir, Senhor, nos permita nos preparar, Senhor. Porque ninguém sabe, diz a palavra, se nem o Senhor sabia dizer. Porque verdadeiramente homem, naquela humildade que o Senhor tinha, o Senhor diz, nem a mim foi revelado. Não cabe a ninguém querer decifrar se essa pandemia é o princípio das dores, se já é o final dos tempos. Senhor, mas nos permita vivermos aquilo que a igreja nos ensina. Essa tensão escatológica, ou seja, esse quando será tem que nos trazer para a conversão. Eu não posso continuar sendo o mesmo. Pelo amor de Deus, filho. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa com essa pandemia que está acontecendo. Você está vendo que o mundo é perecível. Nós chamamos esse mundo de perecível, porque o próprio catecismo da Igreja Católica, no número 1021, diz assim, eu encerro aqui. A morte põe fim à vida do homem, como templo vivo, ao acolhimento ou acusa a graça divina. Acolhimento significa graça ou acusa. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na sua segunda vinda. E diz assim o catecismo número 1021. A parábola do pobre Lázaro, do ladrão, revela que vamos ter um destino último da alma. E pode ser diferente uns e outros. O que o padre está dizendo aqui não é o que a gente chama de terrorismo espiritual. Mas que esse mundo, filho, é o mundo que vai acabar. Alguns teólogos até comparam assim a humanidade como um navio que está afundando. Existem sinais claros de que o mundo ele é perecível, o mundo é limitado, de que tudo tem um começo e um fim. Esse navio está afundando. Nós não sabemos em que parte desse navio que nós já estamos. Ou seja, nós não sabemos se esse navio já está quase que afundado ou não. Mas que ele vai afundar, ele vai. Eu digo, você está lá em cima nesse navio ainda. Você não pode ver esse navio afundar e não fazer nada. Você não pode deixar de levar a palavra de Deus, de amar mais, de perdoar, de buscar uma conversão pessoal. Senhor, eu peço por aqueles que, mesmo vendo tudo que nós estamos passando, não estão buscando uma verdadeira conversão. Eu peço por eles. Eu tenho certeza que essa palavra, que não é minha, é a palavra que vem dos céus, pode levar muitas pessoas a olhar para o céu e dizer, eu não posso continuar sendo o mesmo. Eu tenho que entender que um dia eu vou partir. Deus que me perdoe te dizer, filho, pode ser que você não vá sobreviver nem essa pandemia. Não sei. A gente sai de casa, a gente não sabe se vai chegar no destino. A gente vai trabalhar, não sabe se volta. Pode ser que o teu fim esteja tão próximo, que seja a última pregação que você está ouvindo. Não dá tempo de ficar esperando. E às vezes a gente fica preocupado com o final do mundo, com a parousia, a volta de Cristo. Pode ser que isso vai demorar muito ainda para acontecer, mas o meu fim e o teu fim, pode ter certeza, está próximo. Se a gente viver, não é muitos anos não. Como diz a própria palavra, alguns vivem até 70, 80, a maior parte é ilusão e sofrimento. Aonde você está aí? Se você puder pôr a mão no teu coração, só diga assim, misericórdia, Senhor. Ajuda-me nesse processo de conversão. Ajuda-me a entender que um dia eu vou partir.
Ajuda-me a entender que não adianta eu querer bens materiais, não adianta eu querer me apegar demais às pessoas, cargos. Senhor, tudo isso vai passar. Eu vou acabar acumulando bem para deixar para os outros. Eu preciso me preparar, Senhor, para o meu fim último, o meu juízo particular. Ou se o Senhor me permitir permanecer vivo e te ver gloriosamente vindo julgar os vivos e os mortos, para tudo isso eu preciso me preparar. Por Cristo nosso Senhor. Amém.